De Marcos, capítulo número 4, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 20, uma leitura bem extensa, tá? Mas vai edificar muito as nossas vidas, embora seja muito conhecida, mas a gente vai trazer hoje a nossa memória. Diz assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra, junto ao mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre as pedras, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou, e cresceu. E um produziu 30, outro 60, outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre as pedras, é que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Até aí, amém. Quem me acompanhou na leitura, diga glória a Deus. Venham junto comigo nesse verso de número 20, o último que nós lemos. Eu gostaria que você observasse novamente o que está escrito nele. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra. Diga, ouvem. Olha para uma ou duas pessoas e diga para ela: precisamos ouvir. E a recebem, olha só que maravilha, diga, a recebem, diga, precisamos receber. E dão fruto, olha para um, olha para dois, diga, precisamos frutificar. Você entendeu? Diga glória a Deus. Jesus aqui, ele se reúne à beira do mar, e ele começa a ensinar ainda na areia, e começa a se juntar algumas pessoas para ouvir aquilo que ele estava falando, aquilo que ele estava ensinando. E logo por um pouco espaço de tempo, os anúncios estão no pendrive azul em cima da minha mesa, tá? Atualizadinho, bonitinho. E passando logo pouco tempo, começou a se reunir mais pessoas foram chegando, até que Jesus pede que, ele entra no barco e pede que se afaste um pouco do mar. Alguns lugares na Palestina, em função do vento, da localização do vento,
e da localização montanhosa, dependendo da direção do vento, da posição que o barco recuasse em direção ao mar, até 7.000 pessoas poderiam se ouvir aquilo que estava falando sem um microfone. Jesus, conhecedor de todas essas coisas, que estava lá na criação, amém ou não amém? Ele juntou o seu conhecimento natural com o sobrenatural, retirou-se um pouco da areia e começou a ensinar por parábolas. E ele começou a falar essa palavra do semeador, que muito é instruída nas igrejas, muito é falada. Quem é que nunca ouviu falar a respeito da parábola do semeador? Quem é que nunca ouviu falar? Eu quero trazer aqui nada de novo para você hoje, mas por certo alguma coisa que você já ouviu, que você já aprendeu, que você já sabe, pode vir à sua memória, pode vir hoje ao seu coração de uma maneira diferenciada. E pode fazer com que você tenha uma nova revelação a respeito até mesmo daquilo que você já conhece. E é tão normal para você, a respeito daquilo que você já conhece, já faz parte da sua vida. Ih, pastor, já pratico isso tudo que você está falando aí. E sei de qual esses versículos, 20 versículos aí, eu ainda conheço dos outros 2 evangelhos que estão escritos esta palavra. Pastor, se eu sei de letra, eu sei que você sabe. Eu não estou aqui nem para questionar isso. Mas eu quero estar aqui, aplicar alguns minutos. Eu gostaria desses minutos, a sua total atenção, para que a gente pudesse tentar tirar algo de extraordinário de dentro desse texto que nós lemos. E quantos estão comigo, digam glórias a Deus. É interessante que depois que Jesus ensina para essa grande multidão, depois que ele termina de ensinar, a multidão vai se afastando, vai saindo. Aos instrutores temos lugares aqui na frente, amém? A multidão vai se afastando, a multidão vai saindo, e vão ficando poucos, alguns acompanhando os 12, alguns acompanhando os discípulos que eram instruídos mais de perto. E eles começaram a indagar Jesus a respeito da parábola. E Jesus, a princípio, dá uma palavra que parece meio complicada de se entender. Jesus fala que esses mistérios do reino não são revelados a todos, mas são revelados somente a alguns. E isso me traz, de certa maneira, uma alegria muito grande ao meu coração, que nessa noite esses mistérios do reino do céu estão sendo revelados a nós. Então nós somos alguns privilegiados. Quem crê nisso, diga glória a Deus, diga aleluia. Se é para glorificar, fazendo barulho de aplauso ao Senhor, faça com muita disposição, bem animado, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então assim, eu já ficaria muito feliz em saber que quando Deus permitiu que essa parábola fizesse parte da sua palavra, onde Jesus diz que os mistérios do reino do céu não são para todos, mas são para alguns. E quando Deus permite, nesse tempo chamado hoje, que eu e você tenhamos acesso a essa palavra, eu já fico feliz que eu já faço parte desses poucos. Desses alguns que terão acesso a coisas extraordinárias a respeito dos mistérios de Deus. Então, eu já me sinto assim muito importante, eu não sei você. Eu já não sou igual a todo mundo, eu já não faço parte da multidão. Eu já sou um servo do Deus vivo, chamado filho de Deus, selecionado para morar no reino do céu. Eu não sei você, mas eu já faço parte desse povo que vai habitar no céu. A Bíblia diz que a trombeta vai soar e Jesus vai chamar aqueles que são salvos. Então nem todos serão, mas eu creio que nesta noite tem reunidos aqui pessoas que já estão com a sua salvação garantida, que já entregaram a sua vida a Jesus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar. Já entregaram a sua vida a Jesus porque sabe que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida e que não há outra maneira de conhecermos o céu senão por Ele. Aleluia! Glória a Deus! Então isso já vai me trazendo muita alegria no coração. Então
Então, talvez se a palavra terminasse aqui, nós já sairíamos daqui alegres, porque vamos morar no céu. E se tem alguém com dúvida no coração a respeito da salvação, esta noite é uma noite de salvação para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Muito bem. Pastor, mas não vai todo mundo morar no céu, não? Não. Ah, pastor, porque o céu é pequeno? Não, o céu, ao contrário, o céu tem espaço para todos, aqueles que receberem Jesus como seu único Senhor e Salvador. E assim a gente começa a pregar que esse é o evangelho simples da salvação. Amém? Mas eu quero trazer à nossa memória, eu separei aqui alguns pontos importantes para que nós possamos viver essas promessas que estão contidas no verso de número 20, desse capítulo número 4 do Evangelho de Marcos. E os que recebem a semente em boa terra, eu creio que eu sou uma terra boa. Eu creio que você é uma terra selecionada. Eu creio que nós somos uma terra, quando a semente é lançada, a semente não é perdida, a semente ela frutifica. Amém ou não amém? Glória a Deus. Olhe para uma ou duas pessoas e diga: sua terra é boa. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra. Tem alguém ouvindo aí? Diga glória a Deus. Opa, maravilha. Até surdo ficaria curado agora. Amém? Porque eu também creio numa igreja onde os milagres de Deus acontecem. Amém? Hoje eu estava aqui pela manhã e ouvi o Levi Faustino. Cadê o Levi Faustino? Faz assim, Levi. Fica em pé, meu filho. Glória a Deus. Dá um pulinho assim, ó. Aleluia. Glória a Deus. Levanta os dois braços assim, Levi. Não está fazendo papel de bobo nem me imitando, não. É que esse moço, há menos de um ano atrás, entrava aqui de cadeira de roda, né, Levi? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Você pode aplaudir a Deus pela vida do Levi? Então eu creio nisso, nos milagres. E os que ouvem a palavra e a recebem, então não basta ouvir. Não basta ouvir, porque todo culto que você vem no ministério levantar e você ouve a palavra. Porque somos uma igreja da palavra. Temos louvor, temos peça, temos até o pastor Leandro vestido. Eu nunca na minha vida, nem nos meus maiores devaneios, eu poderia imaginar que essa cena seria contemplada pelos meus olhos. Tudo pela obra, né, pastor Leandro? Até a dona Florinda, assim. Mas o pastor Leandro, Jeová é Deus, como ele mesmo diz. Então não basta ouvir, precisa receber. Porque somos uma igreja da palavra. Então toda vez que você vier, se você vier à escola dominical, você vai ter palavra. Se você vier na tarde de milagres, você vai ter. Se você vier no culto de quarta-feira, vai ter. Se você vier domingo à noite, você tem. Se você vem no culto de mulheres, tem. Culto de jovens, tem. Culto de casais, tem. Reuniões de grupos familiares, tem. Palavra. Qualquer menino desse você pega aqui que frequenta escola bíblica dominical, você dá um microfone na mão dele e ele sai falar, e sai pregar. Ele vai pregar 2, 3 minutos, 5 minutos, 10, mas ele vai pregar, porque nós somos uma igreja da palavra. Da palavra. Nós somos uma igreja da palavra. Hoje o rapaz que ia pregar hoje de manhã faltou, o povo estava quase brigando aí, se esfaqueando aí na espada para ver quem é que ia pregar no lugar dele. Somos uma igreja da palavra. Mas não basta você que vem ouvir a palavra, você precisa receber a palavra. Porque quando você ouve a palavra e você recebe a palavra, diz a Bíblia que você frutifica. Você dá frutos. E nós precisamos,
com base na palavra, trabalhar a nossa vida, o nosso coração, as nossas atitudes, o nosso comportamento, para que a palavra que nós ouvimos, nós possamos recebê-la e colocá-la em prática na nossa vida. Porque os frutos é a prática diária. Os frutos é a segunda-feira, é a terça-feira, é o trato em casa com a esposa, é o trato em casa com os filhos, é o trato em casa com o marido. Os frutos é o trato na empresa com o patrão. Os frutos é o trato na empresa com os funcionários. O fruto é o trato na faculdade, no curso, no seminário. Lá você frutifica. Aqui você ouve, você recebe, toma posse. Eu estava numa reunião de pastores na semana passada e o pastor estava contando uma experiência que ele foi pregar numa igreja, não me lembro agora se foi na Bolívia, em algum lugar. Ele disse que em todos os lugares que ele já foi no mundo, ele nunca viu uma igreja daquela magnitude. Uma igreja linda, muito bonita, muito grande, para 5 ou 6 mil pessoas. E ele disse que enquanto o pregador estava pregando, alguém saltava no meio da igreja, ele dava aquele salto, e ele saía correndo pelos corredores da igreja, e ele vinha no altar, e ele depositava uma nota, e ele gritava: eu compro esta palavra. E o pastor sentado ouvia aquilo e ele não entendia. Ele falou: o que está acontecendo? E outro pulava lá e ele vinha correndo pelo corredor da igreja e ele jogava outra nota no altar e dizia: eu compro esta palavra. E ele voltava para o lugar e o pastor, ele perguntou para o pastor de lá: o que é isso? O que está acontecendo? Ele falou assim: aqui o povo é assim, o povo é tão feliz aqui, o povo é tão grato por aquilo que Deus faz, o povo aqui é tão grato pela palavra, que enquanto a palavra está sendo pregada, eles saem de onde estão e depositam uma oferta no altar, e a maneira deles expressarem a gratidão é dizer que compram esta palavra. Eles estão dizendo assim: eu recebo essa palavra, eu tomo posse dessa palavra, é bom essa palavra. Aleluia! Aleluia! Para a igreja de Bogotá, quem sabe nesta noite, eu não quero que você traga nem um centavo ao altar por isso, mas eu queria muito que você pudesse nesta noite, em algum momento, dizer no teu coração: eu compro esta palavra. Ela é minha. Eu tomo posse dessa palavra. Eu recebo essa palavra. Pastor, e aí? Aí que amanhã você vai entender que a palavra que você ouviu e que você comprou, que você fez dela sua possessão, direito teu, vai começar a produzir frutos na tua vida. E não serão frutos naturais. Nós vamos chegar nesse ponto ainda hoje, em nome de Jesus, se Deus quiser e assim der tempo. Precisamos lutar contra alguns obstáculos no meio do caminho. Por isso Jesus diz a parábola e depois ele a explica. E com base naquilo que nós lemos, eu determinei aqui pelo menos 3 pontos que nós precisamos estar vigilantes e atuantes para vivermos esse verso de número 20 na sua plenitude em nossa vida. Primeiro, nós observamos que a palavra, ela é a semente. Diga a palavra. É a semente. A palavra é a semente. Mas o crente precisa observar aonde é que está. Primeiro, Jesus diz que a semente ou a palavra é jogada à beira do caminho. Olhe para uma ou duas pessoas e diga para ele assim: nunca esteja à beira do caminho. Nunca esteja à beira do caminho.
Jesus, a semente, que é a palavra, é jogada à beira do caminho. Nós, crentes, cristãos em Cristo Jesus, que recebemos a palavra pela fé e temos certeza da nossa salvação, nunca podemos estar à beira do caminho. Precisamos tomar uma decisão, porque evangelho é decisão. Evangelho, irmãos, é decisão. Evangelho não é emoção. Evangelho é decisão, é determinação. Porque é muito difícil ser crente quando não se toma uma decisão. É muito difícil ser cristão quando não se decide por Jesus. E o crente à beira do caminho é esse que recebe a palavra, mas ele não está do lado de dentro, ele está à beira. Ele não tem propriedade, porque ele não está do lado de dentro, ele está à beira. E Satanás, ele é comparado com as aves do céu, que vindo, comem facilmente a palavra, porque o que está na estrada, à beira do caminho, não tem dono. Quem entendeu, diga glória a Deus. Nessa semana tinha umas crianças brincando aqui na igreja, durante a semana, um dos dias da semana, não me lembro bem qual dia foi e nem que brincadeira era. Eu só sei que uma pegou um brinquedo da outra e falou assim: achado não é roubado, saiu correndo. Achado não é roubado. Satanás está fazendo assim com a palavra liberada para muitas pessoas. Ele está dizendo assim: você não tem endereço próprio. Você não tem endereço fixo, você não tem compromisso com lugar nenhum, você está na beira do caminho. Por isso que a palavra entra, eu vou lá e pego. Por isso que a palavra entra, eu vou lá e pego. Por isso que a palavra entra, eu vou lá e pego. Porque ninguém pode proteger você, porque você não está em local de proteção, você está à beira do caminho. Aleluia. Às vezes eu chego em casa muito cansado. Eu fico pensando, tem que abrir o portão lá em casa, cadê o irmão Amanso? Ô irmão Amanso, me salva, em nome de Jesus. O portão lá em casa voltou a dar uma empenada lá, e para abrir tem que passar pelo pequeno, tem que tirar a pedra de trás, tem que passar a chave, tem que abrir, tem que voltar, tem que fechar, tem que passar pelo pequeno, tem que botar a pedra atrás de novo, e só em pensar já estou cansado. Aí eu chego em casa assim, eu penso assim, vou deixar meu carro do lado? Aí eu penso assim, mas pode passar alguém. Meu carro está à beira do caminho, alvo fácil. É velho, mas é meu, é o único que eu tenho. Aí eu vou lá, faço todo esse trabalho, abro o pequeno, tiro a pedra, abro o portão. Boto o carro para dentro, fecho o portão, boto a pedra, passo pelo pequeno, tranco. Porque à beira do caminho, facilmente alguém pode passar e roubar aquilo que é meu. Então hoje eu chamo você, crente, que está à beira do caminho. A palavra, a semente está sendo liberada sobre a tua vida hoje. Eu chamo você hoje para tomar uma decisão. Eu estou falando para crente aqui. Porque quando Jesus começa a ensinar essa parábola, ele não está falando para aquela multidão que havia se afastado. Ele está falando para aqueles poucos que estavam tendo revelação do reino do céu e dos seus mistérios. Você que está tendo revelação hoje dos mistérios de Deus, eu quero te dizer, tome uma decisão hoje. Ah, mas eu já aceitei Jesus, eu sou um cara bom, eu não fumo, eu não bebo, eu não faço mal para ninguém, eu não estou falando dessas coisas. Eu estou falando de você se decidir a fazer parte, estar dentro, a ter compromisso com o corpo, para que você não tenha assaltado na sua vida a palavra que tem sido liberada sobre você. Se tem alguém aqui hoje querendo tomar essa decisão, faz um barulho de aplauso ao Senhor. Versículo número 4, você não precisa ler. Aconteceu que semeando ele, parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram.
Aves do céu. O que a ave faz, irmãos? Voa. Sobrevoa. Pastor, como saber se eu estou à beira do caminho, se eu estou do lado de dentro? Como você está tratando com aquilo que está sobrevoando na tua cabeça, sua mente? Como você está tratando aquilo que está sobrevoando a tua cabeça? Como você está tratando com aquele telefonema? Como você está tratando com aquele Facebook? Como você está tratando com aquele WhatsApp? Como você está tratando com aquela vizinha que bate no teu portão para falar mal do irmão da igreja? Como você está tratando com aquele teu amigo que não tem compromisso com as coisas do Senhor, falando mal dos pastores? As aves do céu estão sobrevoando, aguardando uma oportunidade para roubar a semente daqueles que estão à beira do caminho. Mas em nome de Jesus hoje, a tua decisão de sair da beira do caminho e partir para o lado de dentro vai fazer com que essa ave do céu, chamada Satanás, não tenha direito sobre a palavra, que é a semente que está sendo liberada sobre a tua vida hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra tem sido semeada. Não permita que ela seja comida por Satanás. A palavra tem sido semeada. Não permita que ela seja levada por Satanás. Não permita isso. Satanás quer crentes superficiais. Olha só. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre as pedras. Satanás quer crentes assim, superficiais. Da mesma sorte os que recebem a semente sobre as pedras, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Olha só, sabe o que é isso, irmão? Você está no culto e você recebe a palavra e você diz: eu compro esta palavra. Eu recebo. Eu tomo posse, aleluia, glória a Deus. Você fica alegre, você fica feliz, você fica vibrante, isso te causa algo extraordinário, você se alegra com esta palavra. A Bíblia está falando de você, a Bíblia está falando de mim. Mas diz o versículo 17 assim: mas não tem raiz. A palavra é semeada sobre pedra. Nasce rápido. Porque não tem muita raiz. Então pouca raiz se espalha e logo a parte de cima floresce. Só que não há firmeza, porque a terra é muito fina. Não tem raiz. E diz a Bíblia assim: não tem raiz em si mesmo. Vê se isso está escrito aí no verso número 17 do capítulo número 4 do Evangelho de Marcos, que a gente está lendo. Não tem raiz em si mesmo. Olha para o irmão que está do lado e diga assim: o compromisso é com você, com você. Fala para ele assim: larga do meu pé. Meu pai vivia cantando para minha mãe: caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Acabou que a mamãe foi e está lá em Rio Bonito. Né? Não é você que ficou sem mamãe, mas está na benção. Hoje é dia das crianças, dá um desconto. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Ele ficava: se Marlene não for, que é o nome da minha mãe, não impede a mim. Meu pai é maior trevudo nesse tempo, se converteu, graças a Deus. Se Marlene não for, não impede a mim. Isso é uma palavra para mim e para você. Nós não podemos ser plantados em cima de pedra, nós precisamos de raiz. Porque Satanás quer crentes superficiais. Satanás quer crentes superficiais. Olha só que coisa horrível um crente superficial. Crente que não se converte por inteiro. Buscam perdão pelos seus pecados,
mas não se arrependem, não tem mudança de vida. O arrependimento é a prova da mudança. Quando há arrependimento, há mudança de comportamento. E quando há mudança de comportamento, a prova de que você está sendo transformado. Mas o diabo não quer que você seja transformado. O diabo quer que você seja superficial. Quem está aí, diga aleluia. Aleluia. Como identificar um indivíduo assim? Não se separa das coisas do mundo. Não se afasta do pecado. Não compreende as exigências do Evangelho. Ele não compreende, porque a raiz dele é muito superficial. Ele não consegue alcançar as coisas profundas. Ele não consegue tirar da terra o melhor. Ele não consegue entender. Ser crente para ele é um peso. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode fazer aquele outro. Tem que deixar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo. Quem disse isso para você? Eu nunca subi no púlpito dizendo que você não pode trair seu marido. Pastor, pode? Eu nunca subi no púlpito dizendo que você não pode tomar uma cerveja. Pastor, pode? Eu nunca subi no púlpito dizendo que você não pode fazer sexo, ter relação sexual antes do casamento. Pastor, pode? Eu nunca subi no púlpito e dizer o tipo de roupa que você pode usar. Pastor, então pode? Quem faz isso é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala isso. É o Espírito Santo que aperta. Eu nunca gastei 5 minutos da pregação dizendo doutrinas humanas, o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer, como você tem que se comportar. Eu prego a palavra. Se a palavra aperta, o compromisso não é meu com você, é Deus com você. Você com você mesmo. Não tem raiz em si mesmo. São pessoas que não são comprometidas nem com elas mesmas. Não tem nada com a igreja, não tem nada com o pastor. O pastor sempre leva, sempre leva o toco porque faz parte. Vai embora da igreja, então pastor. Foi só eu entrar na igreja, o pastor começou a falar desse negócio de fazer sexo. Eu sempre falei que você não tinha entrado antes. Entendeu, irmão? Quem está aí, diga glória a Deus. Glória a Deus. Só para o irmão ficar feliz de estar perto de você, faz barulho de aplauso ao Senhor. Aleluia. Não tem raiz, não se firma. Não tem raiz, não se firma. Crente sem raiz é crente que não tem firmeza. Para que ir culto quarta-feira e domingo de novo? Nada contra as demais religiões, mas de repente é melhor ser católico, vá na missa das 6 e amém. Para que tem que ir culto quarta? Para que tem que ir culto domingo? Para que tem que ir escola bíblica dominical? Para ter raiz. Para não permitir que a palavra, que a semente, que seja lançada sobre uma vida que está em cima de pedra, que não dá raiz. É por isso. Aí quando Satanás vier e tentar arrancar essa árvore, não vai conseguir, porque ela está firmada pro lado de baixo. Hoje tem coleção de água, glória a Deus. Pode botar as duas aí, pode deixar, irmão. Isso. Se eu tiver chique, eu tomo na taça, né? Se eu tiver popular, eu tomo na caneca. Satanás quer crente assim, sem raiz, sem firmeza. Crente que seja arrancado fácil. É por isso que você vê essa rotatividade dentro das igrejas hoje. Um dia ele está na Levantai, outro dia ele está na Desai, no outro dia ele está na Deitai, no outro dia ele está na Caiai, no outro sei lá onde está.
Eu não vou falar o nome de outro, né? Aí fala, por quê? Não é porque levantar e o pastor é ruim, a pastora é ruim, os pastores, né, faz papel estranho. Não é nada disso não. Não é nada disso não, porque defeito está em todo lugar que você for, toda igreja, não tem igreja perfeita. Um amigo meu sempre me disse isso, pastor Hudson, o dia que você achar uma igreja perfeita, sai dela antes que você estrague ela. O problema não está nas igrejas. Aí fica, um dia está aqui, um dia está lá, um dia está lá, outro dia está lá, depois está aqui de novo, porque a gente abençoa e a gente recebe o que foi, com a mesma alegria que recebeu a primeira vez, e aleluia, e é assim que tem que ser. Mas é porque crente sem raiz, crente que a palavra não consegue. Lembra do Salmo 1? São plantados à beira de águas correntes, né? Aí ele se alimenta daquele canal freático, está passando lá embaixo. Aí o Espírito Santo está trazendo alimento, porque quanto mais profunda a raiz, mais alimento ele consegue tirar da terra. Aí melhor o fruto dá. As folhas não murcham, não caem, dão os seus frutos na estação certa. Dar fruto na estação certa é aproveitar as oportunidades que Deus dá. Quem está aí, diga glória a Deus. Diga aleluia. É crente que não tem prazer na hora da oferta, não tem prazer na hora do dízimo. Crente sem prazer. Oportunidade de você ser abençoado. Mas são superficiais, não conseguem compreender o que está igual aquela mulher do poço. Você não tem caneca nem para tirar a água que está de cima. Você quer? Eu não estou falando dessa aguinha que está em cima, não, minha irmã. Eu estou falando de uma água muito mais profunda. Eu estou falando de uma fonte. Eu estou falando de algo que vai jorrar até a vida eterna. Não estou falando de água que dá na canela, não estou falando de água que dá no joelho, eu não estou falando de água que dá nos lombos, eu estou falando de águas profundas, eu estou falando de águas profundas, eu estou falando das águas do Espírito de Deus, aleluia, aleluia. Se é para o Senhor, faça com entusiasmo. Não tem raiz, não se firma. Meu Deus, olha só. Mas não tem raiz em si mesmos. Antes são temporãos, depois, olha só, sobrevindo a tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Olha só, como é que pode isso? Ele recebe a palavra, ele diz, é bom essa palavra, eu recebo, ele sai do culto todo animado. Aí vem a tribulação, vem a perseguição, aí a mesma palavra lhe traz escândalo. Como pode? Versículo 18 e 19 diz assim, e outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Olha só, ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo. Precisamos vencer os cuidados deste mundo. Paulo diz assim, vem ter comigo, porque Demas me abandonou, dando mais valor aos cuidados desse mundo, às suas questões pessoais. Os cuidados do mundo fazem a gente abandonar pessoas que investem na nossa vida. Os cuidados desse mundo fazem a gente abandonar, deixar na cadeia, aprisionados sem merecer uma visitação, pessoas que se preocuparam conosco. Pessoas que se dedicaram à oração, se dedicaram à palavra. Eu posso não estar na sua casa todo dia te visitando, te dando um beijo, um abraço, até gostaria de fazer isso, mas eu estou me dedicando na palavra para poder um dia, pelo menos, eu ter uma palavra de Deus para a tua vida, não é ficar aqui enchendo linguiça, contando historinha, contando piada para você, não. É pregando a palavra. E
Paulo fazia isso, mas Paulo diz assim, porque Demas me abandonou, dando mais valor aos cuidados deste mundo. Sementes que nascem entre os espinhos. Sementes que nascem entre os espinhos. Às vezes, questões da alma que ainda estão guardadas. Sementes que são lançadas ali. E os espinhos vão crescendo junto com as sementes. Só que a força do espinhal sufoca o crescimento da palavra. Vigia onde você está, irmão. Vigia em que terra você está. Porque nós somos comparados à terra. Mas só que nós temos um poder que essa terra aqui não tem. É de nos movimentarmos de um lado para o outro. De tomarmos a decisão de não sermos espinho, mas tomarmos a decisão de sermos boa terra. Sementes lançadas entre os espinhos. Às vezes está assim, ó. Coisas guardadas lá no fundo da alma. Sabe? Frustrações que estão lá guardadas lá dentro. Você sorri, diz que perdoou, diz que está tudo bem, diz que está tudo certo, manda até mensagem de amor, de I love you, de não vivo sem você, mas está guardado lá. E os espinhos estão crescendo junto com a palavra. E vai chegar uma hora que a força dos espinhos não vão permitir que a semente, que é a palavra, continue crescendo. Quem está aí, diga glória a Deus. O que você decide ser? Tem que haver arrependimento. O arrependimento remete à renúncia. O arrependimento remete à renúncia. Passa a renunciar às coisas porque nos arrependemos. Passamos a não fazer mais porque nos arrependemos. Porque somos nova criatura. Os cuidados desse mundo representam a vida pessoal. Quando a vida pessoal é mais importante do que a palavra que é semeada no nosso coração. Isso pode incluir trabalho. E eu não gosto de crente que não trabalha não, amém ou não amém? Amém. Se você não é muito chegado ao trabalho e quer ser membro aqui na Levantar, amigo, toma outra decisão, porque aqui o cajado vai cantar na orelha o tempo todo. Porque eu não gosto de crente que não trabalha, eu não gosto de crente que não estuda, eu não gosto de crente que não corre atrás. Tem que ser trabalhador. Tem que produzir. Gosto não, eu fico nervoso. Não, eu boto o pastor Leandro para resolver. Né? Eu vou resolver. O pessoal está se iludindo, né, pastor? Deixa eles. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Eu tinha que ter uns 3 cultos para pregar essa palavra. Uns 3. Decisões, questões pessoais que se tornam mais importantes que as espirituais. Coisas pessoais, no início. A igreja, eu estou falando de igreja mesmo, agora estou falando de igreja, corpo físico, igreja local. A igreja tinha valor, tinha um compromisso. Lembra quando você chegou a primeira vez na igreja que veio conversar com o obreiro? Pode contar comigo porque precisar. A primeira coisa que ele fala é o quê? Se precisar lavar o chão, pode contar comigo. Precisar lavar o banheiro, pode contar comigo. Primeira vez que for chamar ele para limpar o banheiro, ele vai falar assim, está me confundindo? Não, é que o espinho cresceu e sufocou. E quando ele falou que podia contar com ele, estava falando a verdade.
Está mentindo não. Pode precisar, evangelismo. Está o crente lá. Crente chato, gente, não sai da igreja. Tem uns crentes que eu chego até a cortar caminho deles. Vou chegando à igreja, está ali. Oh, meu Deus do céu. Você marca com o crente 10 para 1. Você marca com o crente 1 hora, 10 para 1, o crente já está ali. Jesus, pensei que ele ia esquecer. Mas se não estiver na terra boa, os espinhos vão sufocar, os cuidados desse mundo vão sufocar. Sabe por quê? Porque na hora que ele começar a andar no caminho do Senhor, ele vai começar a prosperar. Ele vai começar a crescer, as portas vão começar a se abrir. Aí ele vai começar a julgar essas coisas mais importantes do que as outras. Você ainda está aí? Diga glória a Deus. Diga aleluia. A preocupação exacerbada a respeito de coisas que não tem nada a ver com o reino do céu. Ninguém me convida para aniversário de domingo. Porque eu não vou. Porque domingo eu tenho um compromisso com a casa do Senhor. Quem está aí, diga aleluia. Não dá, não posso ir. Vai ficar chateado, vai ficar triste, vai ficar aborrecido. Pode ficar o que for, mas eu não vou deixar espinho nenhum sufocar a palavra que foi plantada em mim e no meu coração, porque eu sei aquele que me chamou, eu sei de onde eu vim e para lá eu não posso voltar de jeito nenhum. E o meu alvo é para frente, sempre para frente, para frente. O meu alvo é para frente. Gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé. Versículo 7 diz assim: e a que caiu entre os espinhos, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Olha para ele, olha para ela e fala assim: você quer dar fruto ou não? Qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta dela? Você quer dar fruto ou não quer dar fruto? Você quer frutificar ou não quer esse negócio? Acho que quando eu estou popular. Frutificar, gente. Chamamos para dar fruto. A gente não morreu para... Ei, nós não nascemos para morrer sufocados. Diga assim: não serei sufocado. Você vai crescer, a sua empresa vai crescer, os seus negócios vão crescer, você vai produzir, mas isso não vai sufocar a palavra que está sendo plantada no teu coração. Não vai, não vai, não vai, não vai sufocar. A pressão externa nunca vai ser maior do que a pressão interna, porque toda vez que a gente está aqui na casa do Senhor, a gente está se enchendo, e cada vez que a gente se enche mais, a pressão interna se torna muito maior. Quem se lembra disso? A pressão interna se torna muito maior, e quando a pressão interna ela está grande, a pressão externa não consegue destruir a pressão interna. Deixa vir a pressão. Pode deixar os espinhos crescerem, que eles estão crescendo lá para a terra de outro. Na minha, não. Vai sufocar a semente de outro. Na minha vida, não vai, não. Porque eu estou plantado em Cristo Jesus. Glória a Deus. Para a gente encerrar, a Bíblia diz assim: os cuidados desse mundo e os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Elas concorrem. Olha só, que coisa horrível. Os enganos das riquezas. Diga assim: riqueza é bom. Riqueza é bom. Mas os enganos dela não são bons. Olha para o lado.
Fala para ele assim, fala para ela. Deus vai te prosperar nessa terra. Deus vai te prosperar nessa terra. Deus vai te prosperar nessa terra. Se você quer ser profeta, fala para ela assim: Deus vai depositar riqueza nas suas mãos. Deus vai depositar riqueza nas suas mãos. Amém. Mas diga para ela assim: mas cuidado com o olho gordo. Cuidado com o olho gordo. Deus vai depositar riqueza nas tuas mãos. Você vai prosperar. Você vai prosperar. Prosperidade não é ter muito. Prosperidade é a ausência de necessidade. Essa necessidade que porventura você esteja passando, você vai deixar de passar. Porque Deus vai te prosperar. Mas cuidado com os enganos da riqueza, para eles não sufocarem também essa palavra que está sendo liberada sobre a tua vida hoje. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com a ambição. Cuidado com a ganância. Essa ganância não nasce da noite para o dia. Essa ambição não nasce da noite para o dia. Vai nascendo, vai crescendo. É um carrinho melhor que vai comprando. É um restaurante melhor que vai frequentando. É uma roupa melhor que vai podendo vestir. Os enganos da riqueza. Isso aqui é tudo perecível. Esse aqui é o terno mais caro que eu tenho. Não sei quanto custa não, mas eu lembro que quando comprei ele foi caro. Quarta-feira eu estava com ele, tá? Quarta. Foi esse que você trouxe quarta-feira pra mim? Eu também nem sei. Tanta importância que tem para mim. Acho que eu estava com essa camisa do domingo passado. Cuidado com os enganos da riqueza. Uma vez eu abri meu armário assim. Tinham 8 relógios. Lembra? 8 relógios. Eu não gosto de coisa. Eu não gosto de coisa nada falso. Eu prefiro ter um negócio bom ou verdadeiro do que um negócio falso. 8 relógios. Quem conhece de relógio aqui sabe que relógio é coisa cara. Relógio não é coisa barata. E aquilo ali já estava sufocando algumas coisas no meu coração. Comecei a dar um para um. Um dia eu passei na sala. Lembra desse dia? Saindo com a caixa do relógio. Aí você olhou para mim e falou assim: o que você vai fazer com esse relógio, hein? Ia pregar um camarada na igreja. E o Espírito Santo falou para ele: leva esse e dá para ele. Relógio bonito, rapaz. Mostrava assim a máquina, assim, ó, né? Aí eu endureci meu coração aquele dia. Endureci mesmo meu coração aquele dia. A caixa do relógio ali, o cara pregou. Pá. Aí eu falei: Espírito Santo, se você não der um sinal. A gente fica pedindo sinal, né? Se não der um sinal, eu não vou dar esse relógio para ele não. Aí ele não sabia ir embora para casa. Eu estava pastoreando uma igreja em Itaipu. E ele não sabia chegar lá na acho que é BR, que negócio lá, que vai para Alameda. E estava chovendo. Aí eu falei para ele: vamos embora que eu vou te levar até lá no Caramujo. Lá na saída, lá eu volto para Itaipu. Eu fui, a caixa do relógio do lado. Eu falei: Espírito Santo, tá vendo? Não era para eu dar nada desse relógio para ele. Eu ia perder minha peça. E o Espírito Santo falou assim: você tem que dar esse relógio para ele. Quando chegou lá na saída do Caramujo, eu falei com o Espírito Santo assim: se ele parar o carro, estava chovendo, se ele sair do carro e vier falar comigo, é dele. Eu acabei de falar isso. Dali ele já sabia ir embora. Ele fez sinal do alerta. Falei: miserento.
jogou o carro para a direita, subiu na calçada, abriu a porta e veio debaixo da chuva falar comigo. Eu falei, posso acreditar. Eu falei, rapaz, toma que é seu, perdi. Chovendo, ele olhou, não entendeu. Pô, valeu, mano, valeu. Entrou lá no New Civic, não é New Civic, é um Honda desse, antes do New Civic. Pô, não deu 5 minutos, meu celular tocou. Ele não resistiu quando chegou no carro, abriu. Rapaz, que isso, mano? Cuidado com os enganos das riquezas. Às vezes Deus vai nos prosperando um pouquinho, a gente vai começando a melhorar um pouquinho, a gente vai começando a ser enganado por as coisas, e Satanás sabe usar muito bem esses enganos, e a gente começa a deixar de valorizar as coisas certas pelas coisas erradas, a gente começa a achar que coisas têm mais valor do que pessoas. Pessoas nunca serão substituídas por coisas. Nunca. 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 Aleluia.